Espírito está aqui, as evidências surgirão. Teu Espírito está aqui, a atmosfera já mudou. Teu Espírito está aqui, as evidências surgirão. Teu Espírito está aqui, flua nesse lugar, transborda o teu amor que nos envolve. A ti me achegarei pra encontrar teu amor que nos envolve. Flua nesse lugar, transborda o teu amor que nos envolve. A ti me achegarei pra encontrar teu amor que nos envolve. Espírito de Deus, vem sobre nós, te desejamos. Teu reino vem, faz teu querer, inunda a terra. Espírito de Deus, vem sobre nós, te desejamos. Teu reino vem, faz teu querer, inunda a terra. Flua nesse lugar, transborda o teu amor que nos envolve. A ti me achegarei pra encontrar teu amor que nos envolve. Flua nesse lugar, transborda o teu amor que nos envolve. A ti me achegarei pra encontrar teu amor que nos envolve. Espírito de Deus, vem sobre nós, te desejamos. Teu reino vem, faz teu querer, inunda a terra. Espírito de Deus, vem sobre nós, te desejamos. Teu reino vem, faz teu querer, inunda a terra. Flua nesse lugar, transborda teu amor. Aleluia. Graça e paz, amados. Eu gostaria que vocês colocassem de pé. Pai,
nós te rendemos graças, Senhor, por esse momento que nasceu no teu coração, Senhor. Nós te rendemos graças pelos irmãos que estão aqui na igreja, Senhor, os que estão em casa para assistir esse culto online, Senhor. Nós declaramos em nome de Jesus, Senhor, eles recebendo tudo, Senhor, da tua palavra, Pai, da tua parte, Pai. Nós declaramos um culto poderoso, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Você pode se alegrar, querido? Aleluia. Eu não vou abandonar minha confiança em ti. Há um grande galardão, eu sei. Há um grande galardão, eu sei. Sempre vou perseverar em fazer tua vontade. Viverei tuas promessas, eu sei. Viverei tuas promessas, eu sei. Eu não vou retroceder. Pode vir o que vier. Minha vida está em Deus. Nele eu vivo pela fé. Oh, 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 oh. De fé em fé eu vou, de glória em glória eu vou avançando e prosperando do Senhor. De fé em fé eu vou, de glória em glória eu vou, nada vai me parar, vou avançando. Eu não vou abandonar minha confiança em ti. Há um grande galardão, eu sei. Há um grande galardão, eu sei. Sempre vou perseverar em fazer tua vontade. Viverei tuas promessas, eu sei. Viverei tuas promessas, eu sei. Eu não vou retroceder. Pode vir o que vier. Minha vida está em Deus. Nele eu vivo pela fé.
e ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei, e ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Nós somos teus. Tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar, e ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. E tu és meu. Sim, você é nosso, nós somos teus. Sim, nós somos teus, Senhor. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Ei, querido, tá com medo de quê? Você pode andar sobre as águas. Aleluia. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois
Aleluia. Boa noite, queridos. Graça e paz. Amém? Vocês estão bem? Você que está aqui na igreja, você que está em casa, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Amém? E eu sei que será uma noite abençoada, uma noite poderosa, onde vamos avançar mais em Deus. Amém? Você está pronto? Para o sobrenatural de Deus se manifestar na tua vida através da palavra, através da manifestação do Espírito Santo. Amém? Deus é bom. Vamos só orar um pouco. Pai, obrigado pela inspiração, pela direção, pela graça do Teu Espírito hoje à noite sobre nossas vidas. Oh, obrigado, Espírito Santo, porque você é o nosso mestre, o nosso guia. Você é aquele que nos direciona para o lugar certo. Oh, obrigado porque nós vamos falar o que precisamos ouvir nesse dia, nessa noite. Muito obrigado, Senhor, também por corações receptíveis à Tua palavra. Oh, muito obrigado, Pai. Cremos que o Senhor falará conosco e nos instruirá hoje à noite, em nome de Jesus. Amém. Louvor, muito obrigado. Você pode sentar, querido. Deus é bom. Aleluia. Hoje à noite eu quero... Aleluia. Glória a Deus. Alguns cultos a gente vem ensinando sobre um assunto maravilhoso nas nossas igrejas, sobre fidelidade. Amém? Fidelidade a tudo. E hoje nós vamos aprender, querido, que nós devemos andar em fidelidade para com a palavra. Amém? Eu queria que você abrisse sua Bíblia em 2 Timóteo, no capítulo 2, nós vamos entender por que precisamos ser fiéis à palavra do Senhor. 2 Timóteo capítulo 2, a partir do versículo 11. Então, o tema da ministração de hoje à noite é fidelidade à palavra. E dentro desse tema vamos tocar em outros tipos de fidelidade também, que só é possível acontecer se a gente for fiel à palavra de Deus, se a gente for fiel àquilo que Deus nos instrui. Amém. Vivemos em um mundo onde a infidelidade toma conta de muitos corações. A infidelidade, ela desfaz amizade, ela desfaz casamento, desfaz parcerias. A infidelidade, pouco a pouco, vem ganhando uma proporção muito forte no mundo. E nós não queremos que isso ataque o nosso coração. Amém? Você pode dizer um amém? Amém. E se a gente não tiver uma pegada firme com relação à palavra, a gente pode ser acometido por uma praga chamada infidelidade. E a gente passar a vida todinha só começando coisas, ou melhor, só recomeçando coisas. Era para a gente estar bem distante, mas a gente sempre vai voltar para recomeçar, por conta de infidelidade em algum momento da nossa caminhada. Olha só como é maravilhosa essa palavra. 2 Timóteo 2,11 diz assim: esta palavra é absolutamente digna de crédito. Se já morremos com ele, da mesma forma com ele viveremos. Se perseverarmos com ele, igualmente reinaremos. Se o negarmos, ele também nos negará. Mas se somos infiéis, ele, entretanto, permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Olha só como essa palavra é poderosa, querido. Nós não podemos andar fora dessa palavra. Por quê? Porque ela é digna de toda aceitação. Ela é poderosa para salvar a nossa vida. Amém? Amém. Lá em Tiago 1, 21, por aí, versículos, diz o seguinte, que a palavra é poderosa para salvar a nossa mente. Em outras versões, salvar nossas almas. Em outras versões, salvar a nossa vida. A palavra é poderosa. Interessante que o salmista diz o seguinte: o Senhor enviou a sua palavra e nos livrou do que era mortal. Amém? Amém? A Bíblia diz em Romanos 10:17 que é por meio dessa palavra que fé chega ao nosso coração. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a pregação de Cristo Jesus. Amém?
Por isso que nós precisamos ser fiéis a essa palavra, sobre tudo aquilo que ela nos instrui. As últimas instruções de Jesus, lá por volta de João 16, desde o capítulo 14, ele começa a dar algumas instruções maravilhosas, e uma delas ele diz o seguinte: se vocês me amam, vocês vão guardar os meus mandamentos. Tem muita gente por aí dizendo: eu amo ao Senhor, Deus sabe meu coração, sabe que é mentiroso. Porque quem ama ao Senhor, ama a sua palavra. Amém? E quem ama a sua palavra, vive segundo o que a palavra diz. Amém? Se nós amamos ao Senhor, nós amamos também a sua palavra, porque eles são um. Se nós formos fiéis à palavra de Deus, nós vamos ficar firmes, independente de qualquer coisa. Se a palavra diz que nós somos curados e sarados, eu vou ficar com essa pegada, que nós somos curados e sarados. Se ela diz que eu sou próspero, eu vou ficar com essa pegada, eu sou próspero. Se ela diz que a minha família é abençoada, eu vou ficar com essa palavra. Se ela diz que eu sou mais que vencedor, eu vou ficar, porque a palavra é digna de toda aceitação, ela é digna de crédito. Nós não podemos desconfiar dessa palavra, porque nem o Pai desconfia dela. Pelo contrário, Deus, o nosso Pai, Ele confia tanto nessa palavra, que Ele colocou o nome dEle, o próprio nome, na mesma altura, na mesma posição, com o mesmo valor, com a mesma importância da sua palavra. Será se tem como a gente acreditar nessa palavra? Tem muita gente acreditando em muitas palavras aí afora. Tem muita gente ouvindo muitas vozes. Queridos, nós precisamos ouvir a voz certa, e a voz certa é a voz da palavra. A voz certa é a voz de Deus através da sua palavra. Nós não precisamos ouvir nenhuma outra voz a não ser a voz da palavra. Eva, enquanto estava ouvindo a voz de Deus, ela estava debaixo da bênção, ela estava crescendo, ela estava avançando nos planos que Deus tinha para ela, que tinha para Adão. Mas quando ela parou de ouvir a voz da palavra, que era o próprio Deus, e passou a ouvir outras vozes, deixou-se ser levada por outras vozes, ela caiu no engano, ela caiu na soberba da vida, na soberba dos olhos, na concupiscência da carne, e acabou caindo. Então essa palavra, ela é digna de toda aceitação, ela é digna de crédito. Amém? E nós precisamos ser fiéis a essa palavra, porque uma vez sendo fiéis a essa palavra, nós vamos crescer no plano e no projeto de Deus para as nossas vidas. Sem fidelidade a essa palavra, nós não podemos ser fiéis, né, a pessoa que está ao nosso lado. Fidelidade no casamento vai depender da fidelidade que nós temos para com a palavra. Fidelidade com as nossas finanças vai depender da fidelidade que temos com a palavra. Fidelidade para com o próximo, o respeito, honra, vai depender da fidelidade que temos para com a palavra. Vai depender de como nós aceitamos essa palavra em nossas vidas e a deixamos ser mudados por essa palavra. Nós precisamos deixar essa palavra nos moldar de dentro para fora. Amém? Abre comigo, livro de Provérbios, capítulo 1. Aleluia! Essa palavra que traz fé ao nosso coração, quando nós a ouvimos, essa palavra que nos protege, essa palavra que nos guarda, é a palavra de Deus que nos traz esperança, é a palavra de Deus que nos promove nos dias mais difíceis da nossa vida, é a palavra. Amém? Nós vamos, no decorrer dessa ministração, ver algumas pessoas que foram fiéis à palavra e foram promovidos. Amém? Olha só o que é que diz Provérbios capítulo 28, livro de Provérbios capítulo 28, no versículo 20. Diz assim: o homem fiel receberá muitas bênçãos, mas quem se apressa para enriquecer não ficará impune. Em outra versão diz assim: o homem leal receberá muitas bênçãos, mas aquele que se apressa para enriquecer não ficará impune. Tem outras versões que diz o seguinte: o homem fiel será acumulado de bênçãos, e aquele que se apressa a enriquecer, ele será castigado. Qual a diferença de fidelidade para lealdade? A diferença é que lealdade não busca nada em troca, mas
fidelidade. Tem pessoas que podem ser fiéis buscando algo em troca. Deixa eu ser fiel ao meu patrão para ele me dar uma promoção. Deixa eu ser fiel bem aqui à minha esposa para ela deixar de ser tão ruim. Deixa eu ser fiel aqui ao meu marido para ele me dar o cartão de crédito, para eu gastar dinheiro. Então tem fidelidades interesseiras. Mas aqui o escritor de Provérbios ele diz assim: o homem leal. O que é o homem leal? É o homem que é fiel, compromissado, é aquele homem que segue porque ele sabe que a fidelidade é o caminho certo para seguir. Ele não é fiel porque ele busca nada em troca, mas ele é fiel porque ele sabe que precisa ser fiel. Precisa alguém dizer que no casamento tanto a mulher como o homem precisam ser fiéis? Precisa alguém dizer? Não precisa ninguém dizer, não. Precisa alguém dizer que num relacionamento entre amigos precisa haver fidelidade? Não. Precisa alguém ensinar que quando eu digo precisa a gente estar sendo lembrado toda hora? Não, porque é uma coisa tão óbvia, ou seja, tão simples de entender. E aqui o escritor de Provérbios está dizendo: quem é fiel ao Senhor, quem é leal a Ele, quem é leal à sua palavra, será acumulado de bênçãos. Então a gente entende o seguinte, que só precisa a gente ser fiel à palavra de Deus e o restante Ele dá tudo que a gente precisa. Se eu sou fiel à palavra do Senhor, querido, eu não preciso ficar fazendo campanhas e mais campanhas, gritando, chorando, me desesperando, porque o coronavírus está matando todo mundo. Querido, se eu for fiel a essa palavra, Deus vai proteger minha casa, Deus vai proteger minhas finanças, Deus vai proteger meu futuro, Deus vai proteger o futuro da minha família. Se eu for fiel a essa palavra, querido, eu estou acobertado, eu estou protegido, eu estou guardado pelas mãos do Senhor, querido. Pode ter um parente seu lá do outro lado do mundo. Se você for fiel a essa palavra, Deus está cobrindo a vida dele. 1000 podem cair ao teu lado, 10.000 à tua direita. Mas se você considerar essa palavra, você não será atingido. Amém? Queridos, falta uma pegada mais forte de nós crentes. Falta uma pegada mais segura dos filhos de Deus para com a palavra. Amém? Nós precisamos honrar mais essa palavra, precisamos dar mais crédito a ela, precisamos viver por ela, porque ela nos salvou. Queridos, há um tempinho desse, a gente era cego, pobre, nu, miserável, sem nenhuma esperança, condenado ao lago de fogo e enxofre, de cabeça para baixo. Hoje você é salvo em Cristo Jesus, abençoado, guardado, protegido, feliz, com esperança, sabendo que nenhum mal pode te atingir, que nenhuma praga pode chegar à tua tenda, porque você tem uma palavra. Queridos, fidelidade à palavra é tão poderoso, é algo tão que gera bênçãos, que manifesta o poder de Deus, que nem Jesus quis ser infiel ao que Deus tinha falado para ele. Jesus em João 5,19, ele disse assim, eu só falo o que o Pai fala, eu só falo o que o Pai já falou, eu só faço o que eu já vi ele fazer. Querido, era muita fidelidade. Em João 6,38, Jesus diz assim: eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Ele disse, eu não faço minha vontade, eu faço a vontade do Pai. Isso é o que? Fidelidade à palavra, fidelidade ao comando de Deus. Amém? Querido, se a palavra diz para você gritar, você grita. Se a palavra diz para você ficar quieto, você fica. Se a palavra pede para você abrir a boca e dizer que é próspero, curado, sarado, abençoado, protegido, então abra a boca. Aleluia. Amém? Aleluia. Querido, não, o grito dos maus não faz nenhum medo. O ribuliço do diabo não faz nenhum medo. O que faz medo é o nosso silêncio. Vou dizer de novo, o grito do diabo, o grito das circunstâncias não faz nenhum medo a nós. O que nos faz medo, o que nos causa pânico é o nosso silêncio. Aleluia, você está aqui ainda? Amém. Aleluia, então nós precisamos ter uma pegada mais segura com relação a isso. A Bíblia diz que Jesus foi tão fiel ao Senhor, tão obediente, que ele foi até a cruz. E chegando lá ainda concluiu a fidelidade. Ele finalizou e foi até a cruz e morreu numa morte vergonhosa. A Bíblia diz que ele foi fiel e fiel até a morte e morte de cruz. Por isso que hoje ele tem um nome acima de todos os nomes, onde o céu, a terra, o inferno tem que obedecer. E ele recebeu um nome que é respeitado. Ele recebeu um nome que cura você.
Ele recebeu um nome que protege você. Ele recebeu um nome que quando você fala com fé, a pobreza tem que desaparecer, a miséria tem que bater em retirada, a doença tem que se render, o pecado é desfeito. Quando você fala esse nome, as coisas acontecem. Amém? O poder de Deus é manifesto em sua vida. Mas para isso nós precisamos ter uma fidelidade mais forte com relação à palavra. Interessante que lá em Atos capítulo 26, versículo 19, quando Paulo faz a defesa dele perante o rei Agripa, Paulo começa dizendo o seguinte: ó, rei Agripa, eu estou aqui acusado injustamente só porque eu estava sendo fiel. Só porque eu preguei o que Cristo mandou eu pregar. E eu quero dizer para o Senhor, eu quero dizer para Vossa Excelência, isso Paulo falando para o rei Agripa, eu não fui desobediente à visão celestial. Eu fui fiel à visão celestial. Eu fui fiel ao que eu recebi de Jesus Cristo, que era para pregar aos gentios. Por isso que eu estou aqui. Então não tem nenhum motivo para eu ser julgado, porque eu estou sendo fiel. Ninguém pode ser, eu não estou fazendo nada de errado. Então Paulo sustentou a fidelidade para com a palavra, para com o Senhor, mesmo debaixo de pressão. Muitos cristãos estão deixando de ser fiéis por conta de qualquer pressãozinha, por conta de qualquer besteira, por qualquer falta, por qualquer escassez. Muitos cristãos todo dia começam a mesma coisa, que já era para ter concluído, mas recomeça, porque não consegue viver em fidelidade. Mas você tem um que pode ajudar você, o Espírito Santo. O Espírito Santo te levanta, o Espírito Santo não te condena, o Espírito Santo te ajuda, te inspira, te edifica, te alegra. O Espírito Santo é poderoso, querido, para te ajudar a andar em fidelidade. E foi justamente para isso que Deus, o Pai, mandou o Espírito Santo morar dentro de nós, para que Ele pudesse nos ajudar a andarmos em fidelidade ao Senhor. Querido, sem fidelidade à palavra, nós não vamos passar de religiosos. Mas com as boas instruções da palavra, com as boas instruções do Espírito Santo, nós avançaremos. Quer seja no meio de pandemia, fora de pandemia, com emprego ou sem desemprego, não importa o que o mundo esteja dizendo, nós vamos ficar com o que a palavra diz e vamos avançar. Amém? A Bíblia diz, querido, lá em Hebreus capítulo 4, que a palavra de Deus são as boas novas, são as boas notícias. Num tempo como esse, nós precisamos nos apegar à palavra com mais firmeza, porque ela são as boas notícias. A palavra de Deus é as boas novas para as nossas vidas. Boas novas de quê? Boas novas de cura, boas novas de proteção, boas novas de salvação, boas novas de prosperidade, boas novas de crescimento, de avanço, de libertação. As boas novas. Não é à toa que o escritor de Provérbios 2:1 diz assim, nós devemos nos apegar com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. O que é que ele está dizendo? Nós não podemos abraçar a palavra de qualquer jeito, nós temos que dar uma pegada firme. Amém? Aleluia, aleluia, aleluia. Quando nós somos fiéis ao que Deus diz, querido, grandes coisas nos esperam. Grandes coisas nos esperam. Aleluia, 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 aleluia. Vai comigo para primeira carta de Paulo aos Coríntios. Aleluia, aleluia. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Aleluia, aleluia. Vamos ler? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 1. Diz assim: portanto, todas as pessoas devem nos considerar servos de Cristo, encarregados dos mistérios de Deus. Vamos só parar um pouquinho aqui. Tem uma música que diz assim: eu não preciso ser reconhecido por ninguém, né? Quem já ouviu essa música? A minha vontade é fazer, né, é glorificar o Senhor. Essa música está fora. Por quê? Eu sei qual a intenção do cantor em ter
gravado, em ter tido a atitude de ter criado essa música. Só que está fora, você precisa sim ser reconhecido pelos homens. E aqui está dizendo, presta atenção de novo. Portanto, todas as pessoas, não é uma, nem duas, nem a metade, todas as pessoas devem nos considerar servos de Cristo, encarregados dos mistérios de Deus. Como é que as pessoas vão nos reconhecer, será? Só porque eu digo que vou à igreja? Só porque eu digo que sou crente? A sua fidelidade à palavra, a sua fidelidade ao Senhor vai denunciar que você é filho de Deus. Amém. E vai afetar vidas, vai inspirar pessoas, vai edificar lugares, vai transformar ambientes, vai salvar, vai curar pessoas. Olha só o versículo 2. Além disso, além da gente precisar ser reconhecido por pessoas, o que se requer de todos aqueles que têm essa responsabilidade é que vivam fielmente. Quando ele fala que tenha essa responsabilidade, é de quê? Dos mistérios de Deus. Aquele que tem a responsabilidade de conduzir a palavra de Deus, a vontade do Senhor, essa pessoa tem que ser encontrada fiel. Amém. Você está aqui ainda? Aleluia. Aleluia. Que fidelidade é algo tão poderoso que que até o tráfico de droga, até o povo mau, até os filhos do diabo não querem ninguém fiel perto. Para servir ao tráfico de drogas, para servir ao mundo do crime tem que ser fiel, porque senão nem entra. E se entrar e for infiel, morre. Dá para você? E nós crentes vivemos uma vida de infidelidade à torta e à direita, muitos de nós. É para Deus aceitar um monte de gente infiel, onde nem o tráfico de droga não aceita. Nem o mundo do crime não aceita gente infiel. Você está aqui ainda? Aleluia. Deus é bom. Queridos, fidelidade chama a atenção de Deus para a sua vida. Fidelidade abre portas. Fidelidade à palavra vai promover sua vida. Até no natural, fidelidade promove pessoas. Se você está em um lugar trabalhando, você é contratado para fazer um serviço, e você faz aquele serviço tão bem, com tanta fidelidade, com tanta excelência, daqui a pouco você é promovido. Quando aquele patrão, quando aquele chefe pensar em promover alguém, vai lembrar de você. Lembra de José? Quem lembra da história de José, que foi vendido pelos irmãos, foi para o Egito, ele era um menino de apenas 17 anos, ele foi vendido para Potifar, que era um senhor, né? Era um servo de Faraó, e na casa de Potifar, José serviu com tanta excelência, com tanta fidelidade, que a casa de Potifar prosperou. E sabe o que foi que Potifar fez? Potifar disse assim: a partir de hoje você vai governar sobre tudo nessa casa. Você está entendendo que ele foi promovido? E Deus já estava treinando ele, porque tinha um trono para ele. Ei, querido, ser fiel no pouco, como a Bíblia diz, lá em Lucas 16, 11, se você é fiel no muito, se você é fiel no pouco, você será colocado no muito. Quem é fiel no pouco, também vai ser fiel no muito. Então José foi fiel, querido, no pouco, comparado ao que Deus ia dar para ele. Só que ele foi injustiçado, ele foi difamado, ele foi caluniado pela esposa de Potifar, e ele desceu para a prisão. Mas chegando na prisão, ele continuou sendo fiel, ele continuou sendo excelente, ele continuou acreditando na palavra que Deus tinha lançado para ele. Deus mostrou o que ia fazer na vida de José por 2 vezes, em 2 sonhos. Ele estava no campo, cuidando das ovelhas, catando lenha, gravetos de lenha, e de repente, eu não sei se ele dormiu lá onde ele estava, se ele voltou e dormiu em casa, só sei que ele sonhou, ou se sonhou em pé, acordado, só sei que ele teve um sonho, e ele viu o feixe dele subindo, ficando de pé, e 11 feixes se curvando. E ele conta esse sonho para o pai e para a mãe, para os irmãos. Daqui a pouco, ele tem outro sonho, que a lua e as estrelas, não, o sol, a lua e as estrelas se curvavam diante dele. Então ele guardou esse sonho com fé.
Quando ele estava na prisão, ele guardou esse sonho com muita fé no coração. Ele disse: rapaz, não é aqui que Deus me quer. Deus me disse que eu seria alguém grande, que eu iria governar, e essa prisão aqui não é o lugar que Deus tem. Mas enquanto eu não sento onde Deus quer que eu sente, eu vou sendo fiel aqui, eu vou governando aqui. Tem gente que quer um carro novo, onde não cuida nem do velho que tem. O velho é cair nos pedaços, não lava, o bicho velho todo sujo. Quer uma moto nova, mas ela é toda troncha, falta cair as rodas. Querido, você acha que Deus vai abençoar uma pessoa dessa? Vai não. José, ele tinha um chamado para estar onde? No trono, mas ele estava na cadeia e ele permaneceu fiel à palavra que Deus tinha lançado. Fidelidade atrai o coração de Deus para fazer algo por você. Amém? Fidelidade à palavra, querido, vai te promover. E a Bíblia diz que José foi promovido na cadeia. E ele sai da cadeia, querido. Sabe para onde? Para o trono. Porque quem é fiel, querido, em um lugar, Deus tem prazer em promover aquela pessoa. Porque a mente de Deus só cabe uma coisa: resultados. Quando Deus vê a gente produzindo resultado em um lugar, Deus diz: ele tem que ir para um lugar melhor e maior. Deus não esquece da tua fidelidade, querido. Deus não esquece da tua fidelidade à palavra. Deus não esquece da tua pegada para com aquilo que Ele te chamou para fazer. Amém? Querido, se Deus tem projetos grandes para a tua vida, então começa a ser fiel no pouco. Amém? Se Deus disse que vai te enriquecer, então seja fiel com o pouco que você tem. Amém? Aleluia. Então José, querido, se tornou governador do Egito, de toda a terra da época, porque ele foi fiel na casa de Potifar e Deus abençoou aquele lugar. Ele foi fiel ao que ele recebeu na prisão e Deus foi com ele lá. A prisão se tornou uma penitenciária 5 estrelas. Eu imagino os presos dizendo: não, vamos ficar por aqui mesmo, a gente quer mais ir embora não. De tanta excelência, de tanta fidelidade de José. E quando ele foi para o trono, ele continuou sendo fiel à palavra de Deus. Porque quando nós somos fiéis à palavra, querido, promoção dos céus se manifestam. Lembra de Provérbios 28:20? O homem fiel será cheio, será acumulado. Não precisa você mendigar, não precisa você se humilhar, não precisa você se rasgar de botar força, porque ao homem fiel, Deus cuida de promover. Amém? Aleluia. Aleluia. E o que falar de Ruth, querido? Ruth perdeu o marido, não foi para o mundão, permaneceu fiel à palavra, permaneceu fiel ao Senhor. Deus levanta um homem para cuidar da vida dela. Deus levanta Boaz para cuidar da vida dela, para casar com ela, para honrar a vida dela, para dar um nome a uma mulher. Mas presta atenção, ela era jovem, perdeu o marido, ficou com uma sogra velha, pobre e sem nenhuma esperança. E sabe o que ela disse? Para onde você for, eu vou. O seu Deus é o meu Deus, o seu povo é o meu povo, a sua terra é a minha terra. O que você fizer, eu faço também. Se você morrer, eu morro junto. Eu sou fiel. Querida, ela conseguiu ser fiel a uma pessoa. Agora imagina Deus olhando do céu e dizendo: se ela é fiel a uma pessoa, imagina a mim. Imagina o propósito maior que eu posso dar para ela. Aí Deus levanta um homem chamado Boaz, um homem bom, um homem que ia amar ela, que ia cuidar dela, um homem rico, um homem temente a Deus. E ela se casa com Boaz, porque fidelidade tem recompensa, querido. Os homens podem esquecer, mas Deus não esquece. Deixa eu te contar uma história, mais uma historinha da Bíblia. Lembra de Davi? Davi estava sendo fiel ao Senhor lá no campo, cuidando das ovelhas do pai dele. E olha só, de repente, ele estava no meio de um monte de ovelhas, aparece um urso para roubar, para matar uma ovelha. Ele entrega a vida dele praticamente, se abufela, como a gente costuma dizer no popular, se agarra com aquele urso, morre, mas não morre, e consegue matar o urso, com a força de Deus, com a força de guerreiro que ele era. Daqui a pouco ele está apacentando as ovelhas de novo, aparece um leão, ele pega a juba do leão e consegue matar o leão. Agora preste atenção, querido, como é que Deus vê um negócio desse? Um homem que morre por uma ovelha. Agora imagina um homem desse com poder para proteger pessoas. Eu imagino Deus dizendo: se ele morre por ovelhas, imagine por gente.
Se ele é fiel a uma coisa que se perder não tem tanto valor, imagine a pessoas. Aleluia, aleluia. Agora, querido, se você é fiel à palavra, se você, como a gente está falando, o tema da nossa ministração é fidelidade à palavra, não importa o que aconteça. Aleluia. Se nós somos fiéis à palavra, nós vamos ser fiéis a qualquer coisa que precisa, que é necessário. Amém. Lembra que o homem não lembrou de Davi? O profeta estava na casa de Jessé, perguntou, cadê os filhos? Jessé apresentou de um por um, e Deus dizendo, não é esse, não é aquele outro, não é. Aí ele pergunta ao pai de Davi, a Jessé, dizendo, Jessé, tem mais algum filho? O pai dizendo, deixa eu ver, era tanto menino que ele não lembrou, né? A gente pensa que foi maldade dele, mas não, tanto de filho que tinha, eu cabia lembrar, quem foi que já passou? Aí ele, não, acho que não tem mais não, olha só, não lembrou. Mas fidelidade não é esquecida diante dos olhos de Deus. Amém. O que você faz é lembrado por Deus. Aí sabe o que Deus faz assim? Deus diz, diga a ele que tem outro filho. Tem um filho apacentando as ovelhas. E daqui a pouco Jessé lembra, tem um menino, um menininho velho apacentando as ovelhas. Samuel, inspirado pelo Espírito, diz assim, manda chamar, porque enquanto esse homem não chegar, ninguém senta à mesa. Ninguém se alimenta. E é esse mesmo. Querido, o homem pode esquecer do que você faz, mas Deus não se esquece. No tempo certo Ele vai te promover, no tempo certo Ele vai te ajudar, no tempo certo Ele vai levantar pessoas para te ajudar, no tempo certo Ele vai mover as águas para você passar, no tempo certo a promoção vai cair sobre sua vida, porque eu não conheço ninguém que é fiel à palavra e a vida não muda. O pastor Timóteo, o jovem Timóteo, ele diz assim, Paulo escrevendo para o jovem pastor Timóteo, Paulo diz assim, ainda que você seja infiel a Deus, infiel à palavra, Deus vai continuar fiel à palavra dele, porque ele não pode negar ele mesmo. Ei, querido, se você é fiel à palavra, não tem como você não ser abençoado, não tem como as bênçãos de Deus não se manifestarem em sua vida, porque Deus não pode negar a ele mesmo, não pode negar-se a si mesmo. Deus não pode desfazer a Ele mesmo. Você está aqui ainda? Amém. Aleluia, aleluia. E sabe o que é que acontece? Davi é ungido rei. Porque quando Deus olha para uma pessoa fiel, numa coisa que nem tem tanto valor, Deus já quer logo colocar em lugares altos, em lugares de honra, em lugares melhores. Deus ama essas coisas. Amém? Lá em Lucas diz o seguinte, se a gente é infiel às coisas alheias, como é que a gente vai ser fiel ao que é nosso? Se a gente não tem temor nem de fazer coisa boa pelos outros, imagine por nós mesmos, com o que está em nossa mão. Se somos infiéis às riquezas alheias, como é que a gente vai ser fiéis, como é que nós vamos ser fiéis às verdadeiras riquezas? Então, fidelidade à palavra. Por quê? Porque é a palavra que te sustenta. Por que eu preciso ser fiel a essa palavra? Porque ela me sustenta. Ela me curou. Essa palavra me livrou do que era mortal. Essa palavra enche meu coração de fé. Essa palavra tira o engano da minha mente. Essa palavra me protege das mentiras de Satanás. Essa palavra, ela é o poder de Deus. Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 1, versículo 16, Paulo diz, a palavra é o poder de Deus para todo aquele que crê. Não importa se é judeu, se é grego, se é gentil, se é alegretense. Não importa, a palavra é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. Se você crê nessa palavra, sua vida vai mudar, querido. Nós precisamos manter uma vida de fidelidade para a gente não ficar recomeçando todo dia a mesma coisa. Nós precisamos pedir ajuda ao Espírito Santo, precisamos estar juntos com Ele, precisamos dedicar a nossa vida ao Pai. Amém? Precisamos buscar mais essa palavra, porque no dia mau, querido, abre comigo Efésios, vai comigo para Efésios capítulo 6, aleluia. Efésios capítulo 6, versículo 13. Olha só o que é que diz Efésios capítulo 6, versículo 13. Queridos, nós estamos em um tempo de guerra. Nós estamos em um tempo de guerra e tem cristão de bermuda,
Os que são homens, as mulheres estão de mini short. Nós estamos em um tempo de guerra, querido. E sabe, para um tempo de guerra a gente não pode vestir short? Você sabe qual é o sentido que eu estou falando, né? Não estou falando de roupa física, de roupa de pano. Estou falando de vestimentas espirituais. Você tem que se vestir da palavra, você tem que se cobrir com a palavra, você tem que se resguardar da armadura do Pai. Olha só o que é que Paulo fala aqui. Ele pega um exemplo natural, era o que ele estava preso, ele olha para um soldado romano, ele vê a armadura do soldado romano e daquele vislumbre, daquela visão que ele tem do soldado romano, o Espírito Santo dá inspiração a ele, traz uma inspiração ao coração dele e ele começa a escrever isso daqui. Assim como o soldado romano tinha uma couraça, tinha armadura no peito, um capacete forte, uma espada na mão, proteção nos pés, proteção em todo o corpo, querido. Aí Paulo olha para aquela cena e ele diz assim, ó, por este motivo, versículo 13, vesti toda a, não é um pedaço da armadura, essa expressãozinha aí, toda a quer dizer inteira, por completa, 100%. Por este motivo, vesti toda a armadura de Deus, a fim de que possais resistir, presta atenção, para que eu preciso, por que eu preciso vestir por completo a armadura de Deus? A fim de que possais resistir firmemente no dia mau, e havendo batalhado até o final, permanecereis inabaláveis, sem retroceder. Olha só quantas instruções aqui, presta atenção. Qual é a finalidade da armadura? Se proteger contra o dia mau. Porque tem muita gente que o dia mau chega e ele batalha. Só que ele batalha, querido, mas sabe o que é que acontece? Muitas das vezes não vence. E quando vence, sabe o que é que acontece? Ele não permanece firme. Ele vence o problema, mas fica capenga. Aí quando vem outro, derruba ele. E Paulo está dizendo, se vista da armadura para você vencer aquilo que se levantar contra você e você não ficar ferido a ponto de desanimar, de retroceder. Você percebe que no final ele diz assim, ficar inabalável sem retroceder. Ou seja, tem que ser uma vitória, querido, sem você ser ferido. Sem você ser ferido gravemente. Você pode até ser atingido, mas você não pode ser ferido gravemente a ponto de morrer, ou de ser paralisado, ou de retroceder. Ele está dizendo, não é tempo, querido, nós estamos no meio de uma pandemia, nós estamos em meio a um caos mundial, olhando com um olhar natural. Então não é tempo de ficar, querido, com as roupas, com meias roupas, não. É tempo de vestir a couraça da justiça, como ele diz aí, ó. Vamos lá, vamos continuar. Versículo 13, estai portanto firmes, trazendo em volta da cintura a verdade, e vestindo a couraça da justiça, calçando os vossos pés com a proteção do Evangelho, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usai igualmente o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Resumindo, querido, ele diz assim, ó, se encha da palavra, se encha do Espírito, se apegue às boas novas que são o Evangelho, seja fiel ao que você tem ouvido, seja fiel às promessas, se apegue com verdade, porque dias maus podem chegar a qualquer momento. Querido, o dia mau é como um ladrão, ele não avisa, de repente ele lhe pega, e ai daquele que é pego, ou que é pego no dia mau, estando fraco na fé, pode cair e pode até nem se levantar mais, embora a Bíblia diga que 7 vezes o justo pode cair, o Senhor levanta de todas, levanta, mas para isso a gente tem que crer, para isso a gente tem que, enfim, então é melhor se vestir da armadura, que é a palavra, que é o poder do Espírito Santo, quer se encher dessas verdades e continuar fiel. Fidelidade, querido, fidelidade não é fazer a mesma coisa. Fidelidade é fazer a mesma coisa cada vez melhor.
Tem gente que acha que fidelidade é ir para o trabalho todos os dias eu vou para o trabalho e faço a mesma coisa. Isso não é fidelidade, não. Fidelidade é ir para o trabalho todos os dias e fazer cada vez aquele serviço melhor. Fidelidade, meu Deus, aqui ó, há 10 anos eu dizimo R$100. Rapaz, eu sou tão fiel. Não, é infiel. 10 anos dizimando o mesmo valor não é fidelidade, não. Você está aqui ainda? Amém. Aleluia. Queridos, isso mexe comigo, o evangelho tem que mexer com a gente. A Bíblia diz que o homem fiel será o quê? Cheio, cumulado de bênçãos. Então, onde é que estão as bênçãos que há 10 anos eu continuo no mesmo nível de oração, no mesmo nível de conhecimento da palavra, dizimando o mesmo valor, ofertando a mesma quantia? Onde está a fidelidade? Fidelidade não é soma, não é divisão, não é subtração. Fidelidade é multiplicação. E a gente prova por 2 versículos, bem rapidinho. Gênesis capítulo 1, versículo 26, 27, aí no 28, Deus lança 2 palavras sobre o homem. A primeira é, sejam férteis. Fertilidade é o quê? É produzir. Fidelidade é tudo aquilo que você colocar as mãos, prosperar, dar certo. Isso é fertilidade. Ser fértil é você se multiplicar. Aí depois ele lança outra palavra, ele diz, multiplicai-vos, enchei a terra. Você está entendendo que não tem soma, nem divisão, nem subtração, é só multiplicação? Agora vamos para uma parábola que Jesus contou em Mateus capítulo 25, a partir do versículo 14. Jesus diz o seguinte, que o reino dos céus é comparado a um senhor que saiu para viajar e chamou 3 servos. E ao primeiro confiou 5 talentos, ao segundo confiou 2 talentos, que era dinheiro, que era moeda, e ao terceiro confiou 1. Ele se ausentou, passou-se algum tempo, retornou. Ao retornar, chama cada um daqueles servos. E ao primeiro ele pergunta, eu te entreguei 5 talentos, o que foi que você fez? Aí aquele servo muito animado, muito feliz, diz, Senhor, você me entregou 5, está aqui os 5, e ainda eu conquistei mais 5, eu investi. Você está aqui? Amém. Aí aquele senhor diz, servo bom e fiel, passa para cá e se alegra com teu senhor. Foi para o segundo servo, o que foi que eu te dei? Ele disse, 2 talentos. E o que foi que você fez? Senhor, eu investi e multipliquei, você me deu 2, agora eu tenho 4. Aí aquele senhor diz, servo bom e fiel, vem para cá e se alegra com teu senhor. Você entende? Aí o terceiro, a primeira coisa que o terceiro faz quando avista o Senhor é começar a se justificar. Senhor, eu sei que você é perverso, você é forte, você é mau. Se você me pegasse sem esse talento, caso eu tivesse investido esse talento, tivesse perdido, sei lá o que seria de mim. Você percebe que uma pessoa infiel, uma das características mais fortes de uma pessoa infiel é se justificar. Eu não oro porque eu não tenho tempo. Eu não leio a Bíblia porque dói os olhos. Eu não oro porque dói as costas e o joelho. Eu não faço por isso, eu fiz por aquilo. Um dos pontos fortes de uma pessoa infiel é a justificativa, porque não fez, ou porque fez. E ele começa a dizer isso, e ele conclui dizendo, peguei o talento e enterrei para te devolver. Aí aquele senhor fica muito enfurecido e diz assim, servo mau e infiel. Olha só o que foi o elogio que ele recebeu, servo mau e infiel. Sabe onde é que você vai passar o resto de sua vida? Nas trevas exteriores, onde há choro e ranger de dentes. Então a gente entende que o talento é de Deus, Ele dá a quem Ele quer. A Bíblia, nos próprios versículos de Mateus 25, a partir do versículo 14, diz que Ele deu o talento conforme a capacidade de cada um. Então minha fidelidade não pode ser igual à sua fidelidade. Talvez você precise ser mais fiel do que eu. Talvez eu precise ser mais fiel do que você. Porque fidelidade é de acordo com o que eu recebi de Deus. Então você pode dizer assim, eu estou fazendo muito e fulano não faz nada. Porque você recebeu mais, você tem que fazer mais. Você está aqui? Às vezes a gente se compara porque fulano está fazendo muito e o outro não está fazendo. Você está fazendo muito porque você recebeu muito. E a quem muito é dado, muito é cobrado.
Aí sabe o que é que acontece, querido? Aquele senhor, ele chama o que tinha 10 e diz assim, ó, eu tomei o talento daquele que tinha 1 e te dei. Por que ele não deu ao que tinha 4 para ficar com 5? Não parece a princípio que é uma injustiça? Vamos dar ao que tem 4 para ficar com 5, para ficar mais próximo do que tem 10? Mas não, Deus sempre vai dar mais a quem produz mais. Vou dizer de novo, Deus sempre vai dar mais a quem produz mais. Deus sempre dá mais a quem consegue ter mais resultado. Sabe que pessoas, eu conversando com um grande homem, uma vez eu perguntando algumas coisas para ele, e ele me deu uma resposta muito sábia. Ele disse o seguinte: Adriano, nos dias de hoje, as pessoas elas vivem implorando por atenção. Mas sabe que eu não posso dar atenção para pessoas que não estão produzindo? E aquilo foi muito forte para os meus ouvidos. Ele disse: quem quiser minha atenção tem que produzir. Você está aqui ainda? Aí eu disse: Senhor, eu quero um versículo bíblico, eu quero pelo menos um, para eu entender isso aqui. E eu achei, não foi só um nem dois, achei uma ruma. Se você prestar atenção em sua Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, Deus nunca deu atenção a gente que não está fazendo nada. Pode se estribuchar, pode fazer o que quiser, Deus só dá atenção a quem está produzindo alguma coisa. Deus deu atenção a Davi, estava no campo, deu atenção a José, deu atenção a Ruth, deu atenção, menino, a gente citaria aqui a Bíblia todinha. Aí eu comecei a entender a resposta daquele grande homem de Deus. Ele disse: Adriano, sabe qual é o caminho certo? Quer chamar a atenção do líder, produza mais do que todo mundo. Quer chamar a atenção do seu pastor, produza mais do que todo mundo. Quer chamar a atenção principalmente de Deus, produza mais do que todo mundo. Você está aqui ainda, querido? Por que Jesus gostava de Pedro, Tiago e João? Você sabe porque Jesus ele fazia acepção de pessoas? Mesmo Pedro sendo falho, briguento, carrancudo, fazia as coisas sem pensar. João meio que bipolar, bipolar da personalidade. O melhorzinho era Tiago, desses três aí. Pedro de manhã dizia que Jesus era o Cristo, de noite já não queria que Jesus morresse na cruz. De manhã era inspirado pelo Espírito Santo, de tarde era inspirado pelo diabo. Mas Jesus amava eles três. Quando eu digo amar, Jesus gostava, ele chamava a atenção de Jesus. Porque dizia: vamos passar outra margem. Pedro dizia: vamos. Amém. João dizia: eu estou contigo. Tiago dizia: estou na sombra. Querido, quando Jesus foi preso, quem estava? Pedro, João, Tiago e a galera. Quando Jesus suou gotas de sangue, mesmo sem forças para orar, quem era que estava do lado de Jesus? Você entende? Que os homens eram fiéis a Jesus, fiéis ao que, mesmo sem saber como fazer, mesmo errando, mesmo levando às vezes a situação para um extremo totalmente diferente do que Deus queria, mas eles chamavam a atenção de Deus na produção, tentando produzir. Eles queriam que a vida deles fossem transformadas. E eles se agarraram ao que Jesus falou. Quando eles entenderam que eles precisavam ser fiéis à palavra, a sombra de Pedro curava. Querido, quando Pedro descobriu, quando Pedro entendeu que tinha que ser fiel à palavra, nós já estamos concluindo. Quando Pedro entendeu que tinha que ser fiel à palavra para a vida dele dar certo e para a vida de outros darem certo, a Bíblia diz que eles levaram uma surra. Pedro e João levaram uma surra. E no amanhecer do dia, sabe o que eles fizeram? O povo chorando: ei, João, não pregue mais não, e tal. Ele disse: ei, gente, vamos fazer o seguinte, vamos orar para Deus dar mais força. Vamos orar para Deus dar mais intrepidez. Vamos orar para a fé se manifestar com mais força para a gente pregar de novo. Querido, depois de uma surra, ele junta os irmãos, junta os outros discípulos e diz: vamos orar para Deus usar a gente com mais força. E a Bíblia diz que ele pregou e 5.000 vidas se converteram. Você está entendendo que tem que ter uma pegada, querido? Nós estamos em tempo de guerra, não uma guerra contra a carne, nem contra sangue, mas uma guerra para a gente permanecer de pé, fiéis ao Senhor, fiéis à sua palavra, não retrocedendo, porque grandes são os projetos que Deus tem para nossas vidas.
Queria que o louvor viesse aqui. Vamos finalizar com isso. Grandes são os projetos que Deus tem para essa cidade, através de você. Fica de pé, queridos. Grandes são os projetos que Deus tem para a tua casa. Grandes são os sonhos de Deus, os planos para a tua vida. Mas nós precisamos ter uma pegada mais segura. Nós precisamos ter uma pegada mais firme. Nós precisamos de mais fidelidade à palavra. Nós precisamos considerar mais a presença do Espírito Santo em nós. Precisamos considerar mais o tempo que nós temos. Aleluia. Não tenha medo. Não tenha medo de confessar a palavra sobre seus familiares. Não tenha medo de confessar a palavra sobre suas finanças. Não tenha medo de declarar as bênçãos de Deus sobre a tua igreja, sobre os seus familiares, sobre a sua cidade, sobre o seu estado, sobre o seu país. Não tenha medo. Não tenha medo de ser fiel, pensando o que é que os outros vão achar. Não, querido. Não pense o que os outros vão achar, pense o que Deus está achando. Aleluia. É tempo de vestir a couraça, a armadura da palavra. Não é tempo de ficar de bermuda, não é tempo de ficar de vestido, não, querido. É tempo de vestir a armadura da palavra, a couraça da justiça, calçar os pés com o evangelho da paz. É tempo de partir para cima. É tempo de você abrir sua boca e botar o diabo para correr. É tempo de você se posicionar como filho de Deus e dizer: ei, aqui não, aqui não, aqui não. Pode ser em outro lugar, mas aqui não. Aqui tem autoridade, aqui tem poder. Aqui tem uma pessoa, aqui tem um homem, aqui tem uma mulher fiel à palavra. Oh, fidelidade, vai, queridos, preste atenção a isso. Em Malaquias, capítulo 3, versículo 10, diz o seguinte, falando de dízimo, de oferta. O profeta Malaquias, inspirado pelo Espírito Santo, diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrirei, presta atenção, se eu não vos abrireis as comportas dos céus, e derramarei sobre vós bênçãos tais, que não conseguirão guardar, ou que não conseguireis guardar. Sabe o que são comportas, querido? São portas grandes colocadas em barragens, em represas de rios, em represas de algum lugar, para conter a água. A água vem e eles querem juntar aquela água. Ei, querido, eu quero dizer para você hoje à noite, que tudo que você precisa já está junto, nas regiões celestiais. Efésios 1:3 diz que toda sorte de bênção já foi liberada para nós, e já existem nas regiões celestiais, estão todas lá, querido, represadas. E a sua fé na palavra, a sua fidelidade à palavra, vai fazer com que Deus faça assim, ó: abra as comportas. Querido, se você teve a oportunidade de ver uma comporta sendo aberta e a água passando, é um barulho ensurdecedor, é algo extraordinário. Se você tiver uma oportunidade de ir a Sobradinho, na Bahia, para ver as comportas do Rio São Francisco, você vai ver a água saindo com tanta violência, e ela vai molhando por onde ela passa, ela vai molhando, e não fica nenhum lugar que ela não molhe, porque tudo que foi guardado, as comportas são abertas por conta da fidelidade à palavra, por conta do valor que nós damos à palavra, por conta da obediência àquilo que Deus nos ensina. E uma vez as comportas sendo abertas, a água vai ser liberada. A água é, querido, poder. A água é a palavra sendo liberada para você, é o poder de Deus sendo liberado. Queridos, essa fruta gostosa, saborosa que você compra, é tudo do Rio São Francisco. Porque a água vai molhando vários projetos, vai molhando vários lugares. E esses lugares que a água do Rio São Francisco molha, ela gera vida, produz frutas, e chega até você, você se alimenta e se fortifica contra o coronavírus. Porque fruta diz que é bom contra o coronavírus, fortalece o organismo.
Ei, querido, eu creio em Deus abrindo as comportas dos céus para muitos crentes nesses dias. Eu creio no Senhor abrindo as comportas dos céus para a sua vida. Eu creio verdadeiramente. E você que está em casa, você não será envergonhado pela sua fé. Você que está aqui, você não será envergonhado. O diabo não vai envergonhar você. A circunstância não vai te colocar de joelhos, porque o Senhor, Ele tem visto a tua fidelidade. O Senhor tem visto a tua honra para com a palavra. O Senhor tem te levantado numa geração má e perversa para ser voz, para ser luz. Aleluia, aleluia, aleluia. É tempo de você ter recipientes. Provérbios 3:9 diz assim: honra ao Senhor com tudo que você tem, honra ao Senhor com os teus bens, e Ele encherá Ele encherá os teus recipientes, Ele transbordará os teus recipientes. Ei, querido, o problema não é Deus encher, o problema é você ter vasilha suficiente. Já que você sabe que Deus vai encher, então prepara as vasilhas, prepara os recipientes grandes. Lembra da viúva que o azeite parou, mas parou não foi porque Deus parou não, é porque não tinha mais onde guardar. É por isso que o profeta Malaquias, inspirado, ele diz assim, ó: Deus vai abrir as comportas e vai ser tantas bênçãos que você não vai conseguir guardar. Você vai ter que chamar gente. Ei, queridos, é tempo da igreja brilhar, é tempo de você viver o sobrenatural de Deus. Deus não se esqueceu do que você fez para Ele, Deus não se esqueceu dos seus esforços, Deus não se esqueceu da sua fidelidade à palavra, Deus não se esqueceu da sua vida de fé, de oração, de renúncia. Oh, se prepara, porque fidelidade tem recompensa. Fidelidade tem recompensa. Até o mundo do crime recompensa quem é fiel. Como Deus não vai recompensar quem é fiel, querido? Oh, por conta de Jonas. Mefibozeque foi abençoado depois de anos, por conta de uma aliança que um parente dele teve. Ele fez um favor a Davi. E o rei, quando sentou no trono, ele disse: tem algum parente ainda? Tem um rapaz lá numa cidade, em Lodebar. Ele é pobre, ele é aleijado, ele não tem ninguém por ele. Davi disse: manda buscar, que ele vai comer na mesa do rei hoje. Manda buscá-lo, porque ele vai sentar com os poderosos hoje. Ei, querido, se você for fiel, Deus vai te sentar com os poderosos. Deus vai te dar a oportunidade de você sentar com os grandes. Deus vai te dar a oportunidade de você viver no meio de pessoas ilustres, de pessoas influentes. Deus quer te levantar, querido, como voz nessa geração. Aleluia. Não limita o agir de Deus na tua vida. Você que está aqui, você que está em casa, Deus é poderoso para de um dia para o outro dizer: vai buscar lá na cidade de Alegrete, porque eu tenho uma obra aqui para ele. Vai buscar lá na cidade de Alegrete, porque eu tenho algo aqui para ele, eu tenho algo para ela. Você acha que era só uma historinha da Bíblia, querido? Você acha que é só uma historinha da Bíblia? Deus pode te prosperar aqui, Deus pode te prosperar em outro lugar. Ei, querido, o lugar da bênção é o lugar da obediência, é o lugar da fidelidade. Você não precisa ir para cidades grandes, a não ser que Deus mande. Onde você estiver, se tiver com o coração alinhado, se tiver fidelidade no coração, se tiver obediência à palavra, você prospera no meio do deserto, igual Abraão prosperou. Abraão engrandeceu, se engrandeceu. Deus fez ele um homem rico, um homem próspero, um homem abençoado, um homem influenciador de pessoas, no meio do deserto. Aleluia. Você é uma voz nessa geração. Você é como um extintor que apaga fogo. Não deixa o diabo gritar onde você está. Não deixa o diabo dar a última palavra. Por isso nós precisamos ser fiéis, para a ousadia pular de dentro de nós e a gente se levantar com voz de reino. Oh, essa cidade foi entregue a você.
essa cidade que você está me ouvindo agora, que você está morando, você que está aí pela internet, ela foi entregue a você, querido. Toma posse do crescimento desse lugar, toma posse, porque Deus quer te levantar como voz, como luz. Oh, você não vai abandonar a sua confiança no Senhor. Oh, porque 1000 podem cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Oh, Deus tem feito coisas por você, para você, que você nem imagina. Mas eu quero dizer para você nessa noite, para finalizar, é só o começo. É só o começo. Vamos cantar ao Senhor, vamos celebrar. Celebra a tua vitória. Abraão celebrou. Celebra, querido. Eu não vou abandonar. Você que está em casa, querido, aumenta o som da tua TV, aumenta o som do teu celular. Há um grande galardão, eu sei. Há um grande galardão, eu sei. Sempre vou perseverar em fazer tua vontade. Viverei tuas promessas, eu sei. Viverei tuas promessas, eu sei. Eu não vou retroceder. Não retroceda, porque não vale a pena. Avança, igreja. O que vier. Minha vida está em Deus, nele eu vivo pela fé. Oh, 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 oh. De fé em fé eu vou, de glória em glória eu vou avançando e prosperando no Senhor. De fé em fé eu vou, de glória em glória eu vou, nada vai me parar, vou avançando. Eu não vou abandonar minha confiança em ti. Há um grande galardão, eu sei. Há um grande galardão, eu sei. Sempre vou perseverar em fazer tua vontade. Viverei tuas promessas, eu sei. Viverei tuas promessas, eu sei. Eu não vou retroceder. Aleluia. Glória a Deus. 5 minutos, querido. Deus é bom. Vamos para um momento também maravilhoso, nosso momento de dizimar, de ofertar. Queridos, vivemos um tempo onde a gente é tendenciado, onde nós somos induzidos, tentados a todo instante ser convencidos a parar de andarmos com tanta empolgação na palavra. Nós somos motivados a gente parar um pouco com esse negócio de fidelidade à palavra, fidelidade ao Senhor. Pensa bem, nós somos tendenciados em tempo de crise. Uma das primeiras coisas que o diabo vai querer atacar é a nossa fidelidade, a nossa fé, a nossa fidelidade, porque sem fé é impossível agradar a Deus, e sem fidelidade nós não podemos ser ricamente abençoados.
Então, queridos, em tempo de crise, é tempo ainda de você se manter fiel a tudo. E como estamos falando de finanças, de dízimos e ofertas, eu vou pegar o exemplo da viúva, que só tinha um pouco de azeite, que só tinha um pouco de farinha, e ela não se apegou àquilo. O profeta disse: vai, faz um bolo primeiro para mim, porque ela já tinha dito, o profeta tinha perguntado: o que você tem em casa? Ela disse: um pouco de farinha, um pouco de azeite. Eu vou fazer um bolo para mim e meu filho, a gente vai comer, depois a gente vai morrer, que não tem mais comida. E o profeta disse: não, faz primeiro para mim, faz tudo que você ia fazer, mas esse bolo primeiro é para mim. Eu costumo até brincar que o profeta pediu para ele poder ficar forte para fazer o milagre, né? Me dê comida ao profeta para ele ficar, né, nutrido para poder fazer o milagre. Mas não, querido. Sabe o que era que estava acontecendo ali? Deus queria algo para multiplicar. E o que a mulher tinha era um pouco de azeite, um pouco de farinha. E quando ela passou para a mão do homem de Deus, passou para o próprio Deus, porque Deus diz: vai para Sarepta, vai para um lugar, porque tem uma viúva que ela vai te manter. Então Deus tinha dado uma palavra. Tanto o profeta obedeceu, como a mulher também obedeceu. E sabe o que foi que aconteceu, querido? Algo sobrenatural aconteceu. Aquela mulher, aqui a farinha e o azeite daquela mulher foi multiplicado, como vocês já sabem da história. E nada mais faltou para ela. E ela estava vivendo uma crise pesada. Não era a crise do coronavírus, não. Lá não tinha água, não tinha comida. Ela não tinha marido. No meio do mato, no meio do nada. Você está bom, ainda tem um emprego, tem uma família, está numa cidade. Enfim, ela estava no meio do mato, sem ninguém. Sem comida, sem nada. E ela foi fiel. Então, e ainda era da antiga aliança, que não tinha o Espírito Santo dentro. Não tinha a palavra que nós temos. Não era nascida de novo. Rapaz, tem história da Bíblia, do Antigo Testamento, que é para matar a gente de vergonha, se a gente não se posicionar. E mesmo assim ela continuou sendo fiel. Amém? E para finalizar, a viúva. Lembra de uma mulher lá do Novo Testamento, que pegou tudo que tinha. É claro que Deus não manda a gente dar tudo que tinha, Ele tem as exceções. Mas ela veio um desejo no coração dela, ela fazer tudo, e ela fez. E Jesus reconheceu a fidelidade, a generosidade, o amor dela. Quer dizer, em tempo de crise, é o melhor tempo para a gente mostrar que é fiel. É o melhor tempo para a gente descobrir, não é nem mostrar, é descobrir se é fiel. Sabe quando é que a gente descobre que é da fé? Quando a oposição se levanta. Sabe quando é que a gente descobre que é fiel? Quando a crise bate. Sabe como é que a gente descobre se está vivendo uma vida de fidelidade? Quando a oposição vem para nos engolir. Sabe quando é que a gente sabe se é forte ou não? Quando enfrenta algo num combate. Quando a gente é desafiado para alguma coisa. A gente sabe se é forte ou se é fraco. E eu costumo dizer que não tem ninguém fraco, ninguém mole. Só precisa da necessidade. Só precisa da ocasião. Então, querido, em tempos como esse, é tempo de o nosso coração estar guardado. Como o salmista disse: eu guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E a palavra nos ensina a mantermos a nossa fidelidade, a nossa generosidade em qualquer tempo. Amém? E é isso que nós vamos fazer agora. Eu acredito que você que está fazendo as suas transferências de dízimo, de oferta, eu não sei se você sabe, mas a sua igreja ela não parou. E nem está parada, nunca paramos. Cestas básicas estão sendo entregues, cestas básicas estão sendo ofertadas, pessoas estão sendo acompanhadas. Queridos, não estamos parando, o seu dinheiro está em circulação, o seu dinheiro está alcançando pessoas. E ainda esse mês, nós vamos levantar uma oferta missionária. Amém? No último domingo de agosto, nós teremos o dia Verbo da Vida de Missões. E nós vamos continuar sendo generosos, vamos continuar sendo pessoas que honram e que valorizam a visão que Deus deu ao pastor Bud. Nós fomos alcançados por essa palavra, por essa visão, por a obediência de Bud e Jenny. E nós vamos levantar uma oferta
para os missionários que estão no campo. Queridos, se você acha difícil estar em Alegrete num tempo de crise, agora imagina alguém que sai do conforto da sua casa e vai para outro país em tempo de pandemia. Meu Deus, eu sou tão obediente. Querido, porque a obediência, lembra, é segundo o talento que você recebeu. Você também é obediente, porque a obediência não mede pelo tamanho das coisas, mas mede pelo tamanho do que você recebeu. Aí você tem que produzir segundo o que você recebeu. Então tem gente saindo para outro país. Então nós vamos manter esses missionários, aqueles que são direcionados pelo ministério para a gente apoiar, nós vamos apoiar. Amém? Queridos, é uma vez no ano. É uma vez no ano que tem esse momento. Então eu motivo você, eu encorajo você a separar uma oferta generosa. Quando eu falo de uma oferta generosa, querido, é aquela oferta que dói quando você tira. Não tem aquela oferta que você diz, tem umas 50 coisas na cabeça, rapaz, eu pagava isso, pagava aquilo outro. Eu não estou dizendo para você eu não estou ensinando você a ser irresponsável, sair do seu planejamento. Não, eu estou só dando um exemplo de uma oferta que você pensa. Não tem aquela oferta que você diz, meu Deus, essa daqui de fato foi com amor mesmo, porque se não fosse eu não daria. Separa o melhor que você tem. No último domingo desse mês, nós vamos levantar uma oferta. Queridos, e quando a gente conferir as ofertas, pelo potencial que nós somos, não vamos conferir R$100 não. Não vamos matar a gente de vergonha não. Nem 200, nem 300. Queridos, um momento como esse, no mínimo, é para a gente levantar uma oferta de R$1.000, no mínimo. No mínimo. Você pode dizer, pastor, mas nós estamos passando tanta crise. Querida, a viúva prosperou para o resto da vida num tempo de crise. Ela deu o resto de azeite e o resto de farinha que tinha. Querido, pensa se fosse você lá no campo missionário, num tempo de crise. Quantas igrejas têm poucos membros e não podem se manter? Quem é que mantém? Aqueles que estão melhores. Lembra que Paulo lá na Macedônia, Paulo disse, eu estava ruim, mas tinha um grupo de irmãos que estavam piores do que eu, mas eles se levantaram em fé, em generosidade, em ousadia e disseram assim, Paulo, você não vai sofrer, porque nós vamos tirar força de onde não temos, nós vamos tirar generosidade de onde vamos tirar dinheiro de onde não tem. E a Bíblia diz que eles se moveram numa extrema generosidade, e sabe o que foi que aconteceu? Eles ajudaram Paulo. Então é isso que nós vamos fazer. Amém? Fica de pé, quero orar por você. O último domingo desse mês, dia Verbo da Vida de missões. É onde a gente vai estar com o coração 100% grato ao que o pastor Bud, Jen, fez pelo Brasil, trazendo essa palavra. Amém? E a nossa prova de gratidão é a mesma que Abraão teve. Reconheceu, agradeceu e deu dinheiro. Vou dizer de novo, reconheceu, agradeceu e deu dinheiro. Amém? Então você que não tem, desejo, porque vai chegar. E você que tem, deseja chegar mais para você dar mais. Amém? Vamos em paz, vamos orar por esse dia que será tremendo. E vamos arrecadar uma oferta, vamos tirar uma oferta maravilhosa. Pai, obrigado por cada dízimo, por cada oferta dos nossos irmãos hoje à noite. Declaramos uma colheita abençoada. Declaramos, Pai, uma colheita sobrenatural. Declaramos, Pai, essa plantação, Pai, gerando muitos frutos. Oh, Pai, obrigado pela generosidade, pela bondade, pela fidelidade, pela obediência dos Teus filhos, Pai, nessa área chamada finanças, nessa área, Pai, do dizimar e do ofertar. Obrigado, Senhor, porque o Teu reino é feito através de pessoas generosas, do dinheiro de pessoas generosas, que trabalham, que suam, que se dedicam nos seus trabalhos e doam parte da sua vida através do dinheiro, para que pessoas possam correr com o Evangelho, para que pessoas possam ser alcançadas, para que pessoas possam ser salvas, curadas e transformadas. E eu sei que aquele que planta muito vai colher muito. Pai, muito obrigado, porque é um privilégio nós termos esse momento para fazermos isso. Muito obrigado. Em nome de Jesus, prospere cada um em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos para as nossas casas. Domingo nós temos mais culto, amém? Tanto presencial como também
ao vivo pela nossa fanpage. Então, convida pessoas, querido. Não tem uma placa ali dizendo que as pessoas não podem entrar, não. Convida pessoas que podem estar na igreja, amém? Nosso muito obrigado, abração, e domingo nos vemos mais uma vez. Vamos para nossas casas em paz, em nome de Jesus, e tenha um resto de semana abençoado, guardado e protegido pelo Senhor, amém? Deus é bom, amamos sua vida, querido. Vá em paz. Eu creio, tudo é possível. Aquele que crê, não vou desistir jamais.